Setor Parque Amazônia, Goiânia, Goiás. Este bairro é considerado um bairro bom de Goiânia, mas todas as vezes que eu fiz caminhada por lá, eu não senti isso de fato. Ele tem várias avenidas duplas com canteiro central, e isso lhe dá um charme especial. Mas vemos muitos lotes vazios, quase não se tem calçadas e muito pouca arborização nas calçadas. Certamente daqui a uns 15, 20 anos ele será um bom bairro, mas não por enquanto. A caminhada. A caminhada foi de um pouco mais de 17 quilômetros e a duração foi de 4 horas e 5 minutos. Neste bairro não se encontra nenhum parque, e o mais perto é o Parque Cascavel, que fica no bairro Jardim Atlântico. Olhando pela imagem do Google Maps, conseguimos ver que tem 2 áreas verdes no meio dele, mas a população não tem acesso a essas áreas, pois se construíram casas em volta. Alguns dos problemas do bairro. Árvores cortadas. É possível ver pelas calçadas que já se cortaram muitas árvores que havia nelas. As motosserras por lá andam bem afiadas. Calçadas com degraus ou rampas. Eu fico aqui encabulado com a situação das calçadas aqui de Goiânia. Como construir rampas e degraus nessas calçadas se todo mundo sabe que calçada é para pedestres? E fazem parte desse grupo os cadeirantes e os deficientes visuais. Como eles vão usar calçadas desse jeito? Calçadas ruins ou obstruídas. De todos os bairros que eu tenho passado até agora documentando os problemas das calçadas, este é o que tem mais problemas com falta de calçadas, porque é uma grande quantidade de lotes vazios e provavelmente não será construído nada por um longo tempo ainda. Já passou da hora da cidade exigir que esses proprietários façam calçadas que mantenham os lotes limpos. Entulho ou material de construção. Este também tem sido o bairro onde eu mais vi material de construção jogado sobre as calçadas. E alguns desses materiais dá para ver que já estão lá há muito tempo, que já tem até planta crescendo, algumas já até deu abóbora. O pessoal precisa entender que calçada não é extensão do quintal deles. Fiação baixa ou arrebentada. Vemos fiação arrebentada em vários lugares, mas não tanto como em outros bairros. Será que as companhias estão cuidando melhor desse bairro? Só que não. Isso se dá porque não há muitas casas, há muitos lotes vazios lá. Lixo ou sujeira. Mesmo esse bairro não sendo muito populoso, nós vemos muita bagunça pelas calçadas e pelas ruas. Muitas dessas sujeiras está relacionada com a poda de plantas. Eles podam essas plantas, jogam na calçada, ficam esperando que a prefeitura adivinhe que eles jogaram na calçada, ao invés de ligar para a prefeitura e pedir para eles coletarem essa bagunça. A prefeitura não tem funcionários para ficar passando pelas ruas todos os dias para verificar se tem lixo ou não. Mato e capim. Quantidade de lotes e calçadas com mato neste bairro é incrível. Esse problema de lotes vazios se dá porque muitos compram esses lotes quando estão baratos e deixam lá descuidados. É provável que a maioria desses lotes estão nas mãos das grandes empresas construtoras de Goiânia. E como não há uma fiscalização da cidade sobre esses lotes vazios, então ficam lá por tempos e tempos sem nada. Veículos estacionados nas calçadas. O que eu posso dizer a respeito de carros estacionados sobre as calçadas? Bem, a impressão que se dá é que a calçada é a extensão da casa deles ou da garagem. Não estão nem um pouco preocupados se vai atrapalhar o pedestre que está passando pelas calçadas. Isto é, quando tem calçada, né? O pior de tudo é que não há necessidade de estacionar na calçada, porque são ruas sem movimentos e não é proibido estacionar nas ruas. Eles poderiam simplesmente deixar o carro estacionado na rua. Ruas sem árvores. Grandes extensões de calçadas sem árvores alguma. Poderia justificar dizendo que é porque o bairro não é populoso, tem muitos lotes vagos. Mas isso não é a verdade, pois vemos muitas calçadas construídas que não têm árvore alguma, especialmente nas avenidas duplas com canteiro central. O comércio destrói as árvores que haviam e nem plantam nada no lugar. Comentários. Dirigindo por essas avenidas do bairro, se tem uma boa impressão dele, mas quando passamos a caminhar por ele, vemos a realidade. E eu aqui de olho nessa chuva, será que ela vai me molhar todo? Não sei. Vemos muitos cães pelas ruas desse bairro.
Mas não é que elas não tenham donos, é que os donos deixam eles soltos para poderem dar uma passeada. Gostei dessa área em frente desta bonita igreja. Todas as casas do lado direito têm grades ao invés de muros na frente. Plantar esse milhozinho aí, mas certamente vão roubar tudo. Esta é a área verde que eu mencionei anteriormente, que provavelmente vai ser um parque. Veja como está cheio de mato. À noite nem fantasmas têm coragem de passar por ali. Ô irmãos, vamos plantar umas árvores aí nas calçadas para refrescar um pouco. Viviane, minha sobrinha linda, veja onde eu passei. Bonito ou interessante? Num bairro onde eu não vi muita beleza, até esse simples jardim se torna bonito. Belo templo dos Mormons. Passando por essa pracinha me deu uma vontade de ficar nela por um tempão. Essa sombra me chamou, mas eu disse que não. Nessas rotatórias, se eles fizessem jardim de chuva, ficaria ótimo. Gostei desse escritório. Desse fast food também. Ainda que eu não goste de muros na frente das casas, esse ficou bonito. Um dia na beira desse córrego se terá uma bela área. A seguir veremos as belas calçadas que eu vi neste bairro. Na realidade não foram muitas. O povo deveria voltar a usar essas pedras portuguesas de novo, ao invés de concreto. É possível fazer belos designs com elas. Unidade da FGV, a enorme igreja Luz para os Povos, a belíssima igreja Congregação Cristã no Brasil e mais uma igreja para adoração do nome do Senhor Deus.